Olá, queridas amadas irmãs, graça e paz. É com grande alegria que eu estou aqui nessa noite para falarmos um pouco sobre o capítulo 1 do livro de Malaquias. Eu peço às irmãs que as irmãs deixem suas Bíblias abertas aí no livro de Malaquias, no capítulo 1, para a gente poder estar pensando um pouquinho sobre esse capítulo. Como já foi lido, nesta noite, já foi lido pela irmã, e nós vamos pensar um pouquinho sobre o capítulo 1 de Malaquias. É sabido, das irmãs, que o livro de Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. O último quando se fala na ordem dos livros bíblicos. Mas, se nós observarmos, se nós lermos com cuidado, observando direitinho o livro de Malaquias, com bastante atenção, nós podemos perceber, pelos registros do autor, que esse livro, ele é um livro também que ele foi escrito depois de vários acontecimentos bíblicos. Como, por exemplo, Malaquias relata os problemas que Neemias enfrentou. Malaquias fala do sacerdócio corrompido. Ele fala de dízimos, de ofertas, de casamentos mistos. E fala do templo, fala dos cultos e outras coisas mais que nos levam a crer que o livro de Malaquias é um dos últimos livros do Antigo Testamento, mas não só na ordem que eles estão na Bíblia, mas também na ordem cronológica dos acontecimentos, na ordem temporal, como nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical com a professora Moniele. E aí, minhas amadas irmãs, nós podemos ver aqui que Deus, por meio de Malaquias, ele faz assim, como se ele chamasse o povo para uma audiência, Muitas coisas tinham se passado, muitas coisas, mas o povo continuavam oferecendo culto a Deus, porém não estavam mais com aquela atenção devida que um culto oferecido a Deus ele deve ter. As pessoas estavam se desleixando, digamos assim, tanto os sacerdotes como o povo. Tanto os sacerdotes quanto o povo, eles não estavam mais sentindo aquela alegria profunda que um crente deve ter quando cultua ao Senhor. O estado espiritual deles estava em decadência, Havia muita frieza espiritual. Havia o ritual, mas o espiritual estava frio, estava decaído, sem valor espiritual, nem pelos sacerdotes e nem pelo povo. E aí Deus usa Malaquias, Deus usa o profeta Malaquias para chamar o povo, digamos assim, para um tribunal, para o tribunal divino. Chama o povo para ter uma conversa com o povo. E nesse tribunal, nessa audiência, confrontá-los com afirmações, com interrogações e com refutações. Só nesse capítulo a gente vê esse tipo de confronto aí 3 vezes. No livro todo tem várias vezes esses conflitos, de Deus chamando o povo para uma conversa séria, E aí, no capítulo 1, aí no verso 2, ele diz: Eu vos tenho amado, mas vós, porém, disseste, em que nos tem amado? Veja bem, Deus dizendo ao povo que amava o povo profundamente, apesar das coisas que eles faziam. Mas aí o povo vai perguntar a Deus: em que nos tens amado? Versículo 2, irmãs, pode ir acompanhando aí.
E aí, Deus, né, dizendo que amava eles, e eles, em que mesmo? Em que mesmo que o Senhor nos tem amado? É aquela questão, né, de ontem, da reflexão de ontem, quando a irmã Marquele trouxe a mensagem, né, que Deus tirou o povo do Egito, tirou o povo da servidão, né, da servidão de Faraó para levar para Canaã, levar para a terra prometida. E Deus dava tudo ao povo, né? Dava tudo, e o povo só reclamava, né? O povo só murmurava e o povo só rebeliava, né? O povo se revoltava contra Deus. E eu achei bem interessante, porque Deus usou grandemente a irmã Marquele na noite de ontem, para nos alertar quanto ao perigo da murmuração, né? Muitas vezes nós reclamamos demais, nós somos muitos reclamões, né? Nós criamos rebelião em nosso coração contra as pessoas, criamos rebelião em nossos corações contra a igreja, contra o pastor, contra o missionário, contra os nossos irmãos e muitas vezes até contra Deus, né? E a irmã Marquele, Deus usou a irmã Marquele para nos alertar quanto a isso na noite de ontem. E aqui Deus diz, eu tenho vos amado. Aí o povo diz, em que o Senhor tem nos amado? Veja como o povo né? Não é muito diferente de hoje não, né, irmãs? E aí o verso 6, Deus diz, o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Isso no verso 6, as irmãs podem acompanhar. Diz o Senhor dos Exércitos, e vós sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vocês dizem, em que desprezamos o teu nome? Olha, Deus dizendo aos sacerdotes, vocês desprezam o meu nome e vocês não estão nem aí comigo, vocês, né? E aí nós vemos aí que até os sacerdotes eles estavam desprezando Deus. Eles sabiam que o filho tinha que honrar o pai, eles sabiam que o servo deve honrar o seu senhor, eles sabiam que Deus era Deus. E se Deus era o pai, por que eles não honravam, né? O pai, Deus fazendo tanta coisa, e aí Deus diz, onde está a minha honra? E aí o sacerdote diz, oxente, né? Se os sacerdotes fossem nordestinos, eles diziam, oxente. Onde foi que nós te desprezamos? Aonde foi que nós te desonramos? Onde foi, Senhor, que nós desonramos o teu nome? Se nós cultuamos o Senhor, se nós oferecemos animais, se nós damos os dízimos, se nós damos ofertas, se nós fazemos um ritual ao Senhor, onde foi? Como é que nós estamos desprezando o Senhor? E aí Deus vai e responde no verso 7. Olhem aí o verso 7. Ofereceis no meu altar pão imundo e ainda pergunta, onde haveis profanado? É nisso que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível? É nisso que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível, né? É uma afirmação aqui. Ofereceis no meu altar pão imundo e ainda pergunta, onde haveis profanado? É nisso que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Quer dizer, os sacerdotes não estavam nem aí para as coisas do Senhor. Estavam fazendo mais de todo jeito. Aí no verso 8 ele ainda diz, quando trazeis animais cegos para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Por acaso, quando você vai apresentar-se ao governador, como é que você vai? Verso 8 aí.
Será que quando eles iam se apresentar ao rei, ao governador, eles iam de todo jeito? Não, né? Os sacerdotes com certeza se arrumavam, colocavam uma roupa nova, enfim, né? Iam todo formal para se apresentar ao governador. Mas quando iam para o culto, quando iam fazer as coisas para Deus, eles iam de todo jeito, né? E aí, no verso 9, ele diz, e agora? Verso 9, irmãs, e agora? E agora, pois, suplicam a favor de Deus que nos conceda graça, que vos conceda graça, quer dizer, é como se Deus dissesse, depois de tudo que vocês fazem, agora vocês querem a minha graça? E ele continua no verso 9, mas tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele essa pessoa? Será? Do verso 12 ao 13, ele diz assim, do verso 12 ao 13, irmãs, acompanhem aí comigo. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria eu da vossa mão? Diz o Senhor. Então, Deus, né? Aceitaria eu da vossa mão? Diz o Senhor. E aí, minhas amadas, o livro de Malaquias, ele é todo nesse sentido, né? De estar chamando o povo, chamando não só o povo, mas no contexto de hoje, chamando os missionários, os pastores, naquela época eram os sacerdotes, e hoje ele chama o povo, pastores, missionários, para uma conversa séria com ele, né? Para um relacionamento sério, como nós costumamos dizer. Para mostrar o que o povo estava fazendo, mas também para dizer que Deus amava aquele povo. Deus chama o povo para repreendê-los, mas também para dizer que amava eles. E ele também chamava para o arrependimento, né? E alertar o povo para o grande perigo em relação ao culto. E aí, a gente fica pensando nos dias de hoje, como está acontecendo, né? Será se não está a mesma coisa? E aí eu volto novamente para a reflexão de ontem, quando a irmã falou assim, é a mesma coisa hoje, são os mesmos problemas, só mudam a época e mudam os problemas, né? São problemas diferentes, mas muda também o contexto. Mas é a mesma coisa, né? E aí eu pergunto, e nós? Como nós estamos servindo ao Senhor? O que nós estamos servindo ao Senhor? Como estamos servindo na casa do Senhor? O que estamos ofertando ao Senhor, né? Como estamos retribuindo o amor que Deus tem nos dado? Aquele sacerdote, aquele povo, eles retribuíram o amor a Deus com ingratidão, né? Eles estavam cultuando de todo jeito, ofertando de todo jeito, fazendo sacrifício de todo jeito. E Deus os tratou como filho, mas eles não trataram Deus como pai. E nós? E nós, minhas irmãs? Nós temos reconhecido que Deus é o nosso pai, que Deus nos ama. Nós temos nos oferecido em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus. O verso 14, as irmãs podem acompanhar comigo aí, o verso 14, ele diz assim: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho,
promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então, se nós somos sadios, graças a Deus, né? Podemos andar, podemos caminhar, podemos fazer alguma coisa, por que nós não nos ofertamos? Nós não ofertamos o melhor para Deus. Não fazemos tudo com amor para Deus, né? Sem murmuração, sem estar se perguntando: ah, Deus, em que é que eu estou ofendendo ao Senhor? O que foi que eu fiz para o Senhor? Não, né? O versículo que eu acabei de ler diz: não há outro nome mais poderoso entre as nações. Não há outro nome mais poderoso entre as nações. Deus, Ele quer, né? Deus, Ele quer o nosso louvor, Ele merece o nosso louvor, Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória. Ele não quer dividir a glória dEle com ninguém, né? E aí, o verso 11 diz assim, verso 11, cadê? Diz assim: mas desde o nascente do sol até o pôr minhas irmãs. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. É grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso, trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, minhas queridas irmãs, que Ele, né, que esse Deus todo-poderoso que nos ama, Ele continue abençoando grandemente, né, grandemente, e que nós, como mulheres cristãs em ação, nós possamos estar nos dedicando de todo o nosso coração ao serviço do Senhor, dando sempre o melhor para Ele. Amém? O verso 5 diz: os vossos olhos os verão e dirão: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Então, Deus é grande em todos os lugares. Em todos os lugares, Deus é grande. E Ele tem poder para nos libertar, né? Para nos salvar, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Para isso, nós devemos sempre estar dispostas a estar com Ele, servindo, orando, lendo Bíblia, e enfim. Então, que nós possamos a cada dia estarmos compreendendo essa grandeza de Deus. Amém? Um grande abraço.